Más companhias, consequências sérias. Saiba evitar. 1 Coríntios 15:33. No 9º dia do nosso desafio da virada, vamos refletir sobre um alerta essencial para a vida cristã. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo nos adverte: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo nos mostra que a convivência com pessoas que não compartilham nossos valores pode afetar diretamente nossa fé e nosso comportamento. Mesmo as convicções mais firmes podem ser enfraquecidas por más influências. Hoje, vamos entender como evitar essas armadilhas e nos cercar de pessoas que nos ajudam a viver uma vida íntegra e de acordo com os princípios de Deus. Fique comigo até o final e descubra práticas poderosas para proteger sua vida espiritual. Antes de aprofundarmos na mensagem de hoje, vamos dedicar este momento para agradecer a Deus. Ele nos dá discernimento e força para resistir às influências negativas e nos guiar no caminho da integridade. Que nosso coração esteja sensível à sua direção e que possamos valorizar as companhias que edificam nossa vida e fortalecem nossa fé. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus por sua orientação e pedindo sabedoria para seguir o caminho correto. Senhor amado, te agradecemos por tua presença constante e por nos alertar sobre a importância das companhias que escolhemos. Obrigado por nos dar a sabedoria para discernir o que é bom e justo. Pedimos que nos fortaleça e nos guie a escolher amizades e influências que nos aproximem de ti. Que nossos pensamentos e ações sejam sempre agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A má interpretação da palavra de Deus nos leva a acreditar em coisas que não são verdadeiras e nos mantém presos. Vemos isso claramente na história dos israelitas no deserto, que ao murmurarem contra Deus, não conseguiram enxergar a promessa da terra prometida. O entendimento distorcido do que Deus estava fazendo os manteve presos por 40 anos em um lugar de escassez e frustração. Quantos de nós não estamos hoje também presos em ciclos de sofrimento por falta de clareza? Acompanhe a explicação que vem a seguir para entender o caminho da prosperidade que Deus deseja para você e assim sair desse deserto espiritual. Vamos abrir juntos em 1 Coríntios 15:33, onde Paulo nos dá uma advertência direta e poderosa. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Com essas palavras, Paulo nos lembra do grande impacto que nossas associações têm sobre nossas escolhas e caráter. Ele sabia que, mesmo tendo as melhores intenções e convicções, podemos ser enfraquecidos pelas influências negativas ao nosso redor. Essa advertência é um convite para refletirmos seriamente sobre quem permitimos que esteja próximo de nós. Primeiro, vamos entender o contexto em que Paulo escreveu essa mensagem. Ele estava falando à igreja de Corinto, uma comunidade cristã que enfrentava muitas pressões e influências culturais. Corinto era uma cidade conhecida por sua diversidade cultural e por práticas e ideias que se distanciavam dos ensinamentos de Cristo. Paulo sabia que os coríntios precisavam de discernimento para escolher companhias e associações que os fortalecessem na fé. Assim, ele os alerta de que más companhias têm o poder de corromper até mesmo aqueles com um bom coração e bons costumes, lembrando-os de que essas influências podem ser sutis, mas com o tempo podem nos afastar do propósito de Deus. Vamos nos aprofundar no que Paulo quer dizer com más companhias. Ele não se refere apenas a amizades passageiras, mas a qualquer relacionamento que possa desviar nossa atenção de Deus. Isso inclui amizades, associações profissionais e até mesmo conteúdos que consumimos, como o que vemos nas redes sociais ou no entretenimento. Quando deixamos que essas influências moldem nosso pensamento e comportamento, começamos a enfraquecer nossas convicções e valores. Paulo nos ensina que manter a integridade requer escolhas conscientes sobre quem permitimos que tenha impacto em nossa vida. Um ponto importante neste versículo é a palavra corromper. No grego, esse termo tem um sentido de deterioração gradual,
como uma contaminação que começa pequena, mas que ao longo do tempo pode destruir algo que era bom. Isso nos lembra que as más influências geralmente não alteram nosso caráter de um dia para o outro. O efeito é sutil, mas contínuo, como uma gota de tinta que aos poucos transforma a cor da água. Com o passar do tempo, essas influências negativas podem alterar nossa maneira de pensar e agir, nos afastando do caminho que Deus traçou para nós. Para ilustrar a importância de escolher bem nossas companhias, vamos observar alguns exemplos bíblicos de más influências e as sérias consequências que elas trouxeram. Um exemplo claro é o de Aminon e Jonadab. Aminon, filho do rei Davi, nutria uma paixão inadequada por sua meia-irmã Tamar. Em vez de procurar um conselho sábio, ele se abriu com Jonadab, um amigo sem temor a Deus. Jonadab sugeriu que Aminon enganasse Tamar para satisfazer seus desejos. Seguindo esse conselho, Aminon cometeu um ato de violência, trazendo dor e desgraça para sua família e resultando em sua própria morte pelas mãos de Absalão, seu irmão, que buscou vingança. Esse exemplo mostra como uma amizade destrutiva pode levar a decisões que arruinam vidas e trazem sofrimento. Outro exemplo de má influência é a história de Rúben e seus irmãos quando decidiram o destino de José. José foi enviado por seu pai para ver como estavam seus irmãos, mas eles decidiram matá-lo por inveja dos sonhos que ele tinha. Rúben, o irmão mais velho, não concordava completamente, mas em vez de se opor firmemente, tentou convencê-los a jogá-lo numa cisterna, pensando em resgatá-lo depois. No entanto, ele se afastou e os irmãos venderam José como escravo. O medo de contrariar o grupo e a má influência dos irmãos levou a uma escolha que causou dor e desunião na família por anos. Isso nos mostra que, ao nos cercarmos de influências negativas ou ao não resistirmos a elas, acabamos comprometendo nossos valores e causando sofrimento. Por outro lado, a Bíblia também nos mostra a importância de boas companhias. Um exemplo inspirador é o relacionamento entre Elias e Eliseu. Eliseu foi chamado para suceder Elias como profeta, e desde que aceitou o chamado, decidiu caminhar ao lado de seu mentor. Ele viu os milagres de Deus através de Elias e aprendeu sobre a fé e a coragem no ministério profético. No momento em que Elias foi levado ao céu, Eliseu recebeu uma porção dobrada do seu espírito, que o capacitou a continuar o trabalho do profeta. Essa amizade foi uma fonte de inspiração e preparo para Eliseu, que foi moldado pela influência positiva de Elias, e assim foi usado por Deus para realizar grandes obras. Outro exemplo é o de Jó e seus amigos, especialmente o papel de Eliú, o mais jovem. Quando Jó passou por seu sofrimento, seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar começaram tentando confortá-lo, mas acabaram fazendo acusações e julgando Jó injustamente. Eliú, o mais jovem, demonstrou sabedoria ao ouvir com atenção e respeitar o que Jó tinha a dizer antes de oferecer sua visão. Eliú não fez acusações, mas buscou entender o propósito de Deus. Ao final, Deus repreendeu os outros 3 amigos, mas não Eliú, que buscou agir com compaixão. Isso nos mostra como, mesmo em momentos difíceis, ter ao nosso lado pessoas que buscam a verdade e que agem com respeito nos ajuda a ver as coisas de forma mais equilibrada. Esses exemplos bíblicos reforçam a verdade de 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. As histórias de Aminon e Rúben ilustram o poder destrutivo das más influências, que podem nos desviar dos caminhos corretos e trazer grandes consequências. Em contraste, as relações entre Elias e Eliseu e o papel de Eliú na vida de Jó demonstram como boas companhias fortalecem nossa fé e nos ajudam a crescer em sabedoria. Que esses exemplos nos levem a refletir sobre quem temos ao nosso lado e o tipo de influência que permitimos em nossa vida. Deus nos chama a escolher nossas companhias com sabedoria e discernimento, buscando sempre amizades e relacionamentos que nos inspirem a seguir seus caminhos e a viver de acordo com seus princípios. Ao cercar-nos de pessoas que refletem os valores do reino de Deus, estamos protegendo nossa fé
e preservando nossos bons costumes, para que possamos viver de forma íntegra e alcançar o propósito divino para nossas vidas. Agora que entendemos o alerta de Paulo sobre as más companhias em 1 Coríntios 15:33, vamos explorar como aplicar esse ensinamento em nosso dia a dia. A convivência com pessoas que compartilham de nossos valores e crenças é essencial para fortalecer nossa fé e nos manter no caminho de Deus. Primeiro, reflita sobre o círculo de pessoas com quem você passa mais tempo. Identifique quem são as influências mais próximas e faça uma avaliação cuidadosa de como essas companhias têm impactado sua vida espiritual. Pergunte a si mesmo: essas pessoas me ajudam a fortalecer minha fé? Ou elas me incentivam a tomar decisões que glorificam a Deus? Essas perguntas são fundamentais para discernir quais amizades e associações contribuem para o seu crescimento espiritual e quais podem estar te afastando do propósito de Deus. Uma maneira prática de aplicar esse ensinamento é procurar ativamente por amizades que edificam. Isso pode significar buscar novas conexões em grupos de estudo bíblico, eventos da igreja ou comunidades de oração. Essas amizades geralmente compartilham uma fé sólida e incentivam práticas que promovem uma vida cristã autêntica. Ao estar em contato com pessoas que também buscam crescer espiritualmente, você cria uma rede de apoio que fortalece sua caminhada com Deus. Além disso, seja intencional em cultivar e investir em relacionamentos saudáveis. Relacionamentos de valor não surgem de forma automática, eles exigem tempo e esforço. Dedique tempo para fortalecer as amizades que te ajudam a crescer espiritualmente, compartilhando experiências, orando juntos e trocando conselhos baseados na palavra de Deus. Lembre-se de que amizades genuínas são uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que você é influenciado, você também influencia os outros. Outra forma de aplicar esse ensinamento é estabelecer limites saudáveis com pessoas que não compartilham dos mesmos valores. Isso não significa cortar todos os laços, mas sim definir até onde essas influências podem impactar suas decisões e suas prioridades. Em algumas situações, você pode precisar distanciar-se para proteger sua vida espiritual, especialmente se essas companhias estiverem tentando te afastar de Deus ou incentivando atitudes contrárias aos princípios bíblicos. Esse distanciamento é uma forma de se proteger e garantir que sua fé permaneça firme. Finalmente, ore constantemente por discernimento. Peça a Deus que te ajude a identificar influências negativas e que te fortaleça para fazer escolhas que honrem a Ele. A oração é essencial para manter nosso coração sensível à vontade de Deus e para nos dar coragem de tomar decisões difíceis quando necessário. Lembre-se de que Deus quer que nos cerquemos de pessoas que nos ajudam a crescer em sabedoria e que nos aproximam dele. Hoje exploramos a poderosa mensagem de 1 Coríntios 15:33 sobre o impacto das más companhias. Este versículo nos adverte que as más companhias corrompem os bons costumes, destacando como as pessoas ao nosso redor podem influenciar nossa vida e nossa fé. A sabedoria bíblica nos chama a escolher sabiamente quem nos acompanha no caminho da fé. Desafios para hoje. Revise suas relações mais próximas. Elas te encorajam a crescer espiritualmente ou te puxam para baixo. Passe alguns momentos em reflexão e ore pedindo sabedoria para fazer escolhas que honrem a Deus. Escolha 3 pessoas em seu círculo de influência, para as quais você se comprometerá a orar regularmente. Peça a Deus para trabalhar em suas vidas e usar você como um farol de sua luz e verdade. Determine-se a ser uma influência positiva para os que estão ao seu redor. Compartilhe uma palavra de encorajamento, ofereça suporte e seja um exemplo de fé ativa. Para terminar o dia com uma nota espiritual elevada, reflita sobre a importância da oração da noite. Assim como Deus nos instrui a meditar na sua palavra de dia e de noite, conforme ensina Josué 1:8, dedique um tempo esta noite para orar.
reafirmando seu compromisso de seguir os ensinamentos bíblicos e pedindo força para manter-se cercado por boas influências. Se você está determinado a mudar sua vida e ver resultados tangíveis, não deixe de conferir o recurso especial no primeiro comentário deste vídeo. É uma oportunidade única para começar a transformar não só sua vida financeira, mas também sua jornada espiritual, começando hoje. Espero que esses desafios o inspirem a fazer mudanças significativas em sua vida. Agora, comente abaixo. Qual lição de hoje mais impactou você e como pretende aplicar isso em sua vida? Aguardamos você à noite para nossa oração, desejando que Deus abençoe seu dia com discernimento e paz.